Mineradora Itaminas fecha acordo com o Porto Sudeste para exportação direta de minério. A mineradora Itaminas fechou uma parceria com o Porto Sudeste, um dos principais terminais portuários do país, para efetuar a exportação direta de 4 milhões de toneladas de minério por ano. Para entender o significado deste anúncio para a economia mineira, nós recebemos agora aqui na Itatiaia o CEO da Itaminas, Thiago Toscano. Toscano, bom dia, obrigado por conversar com a Itatiaia. Queria começar perguntando para o senhor qual que é a importância desse anúncio para Minas Gerais. Perfeito, Mardelli. Bom dia a você, né? Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, como você bem colocou, isso é importante para a economia mineira. Por quê, Mardelli? Aqui no quadrilátero ferrífero, né, a gente basicamente exporta todo o minério, né, especialmente as mineradoras ali de menor porte, né, de médio porte, como a Itaminas e outras, pelo Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Lá em Itaguaí você tem o Porto da Vale, o Porto da CSN e o Porto Sudeste, cujo dono é a Trafigura, uma trading de minério, de vários minérios, entre eles o minério de ferro. Então, quando a gente tenta fazer algum tipo de exportação, a gente necessariamente, por óbvio, tem que passar pelo porto. O Porto da CSN e o Porto da Vale, eles já estão tomados. Pelo contrato de concessão, eles têm a obrigatoriedade de abrir uma janela, mas você não consegue ter continuidade. Então, não dá para negociar direto com os chineses, com os indianos, né? Ou qualquer empresa, seja uma siderúrgica ou seja uma trade internacional. O Porto Sudeste, que tem capacidade para 50 milhões de toneladas, mas no ano passado ele fez algo em torno de 22, 23 milhões de toneladas, mas o dono é a Trafigura, uma trade. Então, ela compra dos mineradores de médio porte para poder exportar. Então, quando você pede, não quer exportar direto, ela fala, não vou te deixar exportar direto porque o porto é meu, senão você não vai vender para mim. E aí a economia mineira, né, o quadrilátero ferrífero fica amarrado nisso. Aconteceu que no final do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, a Porto Sudeste abriu negociações para que algumas dessas mineradoras pudessem ter um contrato direto com o Porto, e esse contrato, por óbvio, permitiria que as mineradoras fossem, então, ao mercado internacional fazer a negociação do minério diretamente. A Itaminas foi, então, a primeira entre elas a fazer esse contrato de 4 milhões de toneladas. A AVG, cujo um dos sócios, né, da Itaminas, o Rodrigo Gontijo, também fez uma janela de 3 milhões de toneladas, mas a Itaminas, por si, fechou 4 milhões de toneladas para 10 anos, então nós estamos falando aí de 40 milhões de toneladas nesse período, e se a gente considerar que nesse ano de 2025 a Itaminas vai chegar a uma produção de 8 milhões de toneladas e no ano que vem, né, a partir do ano que vem 10, então nós estamos falando de praticamente 40% a 50% daquilo que a gente produz sendo exportado diretamente para o mercado, né, chinês, indiano. E aí o que isso é bom pra gente? É que todo esse ganho que ficava na mão da trade, uma espécie, né, de um terceiro, ele passa agora a ser negociado diretamente e volta mais dinheiro para a economia mineira por meio das vendas diretas. Toscano, falando da geração de empregos, para quem está nos acompanhando agora aqui na Itatiaia, esse dinheiro que ficava na mão de terceiros, isso agora pode ser transformado em investimento da empresa, ampliação, crescimento aqui no estado e gerar emprego para quem está nos acompanhando? Exatamente. Dentro da nossa estratégia, inclusive, a gente, para quem não sabe, a gente fica ali na cidade de Sarzedo, né? Ali tem a Serra da Jangada, os ouvintes vão conseguir identificar. De um lado da serra está Itaminas, em Sarzedo, do outro lado já é Brumadinho, e a gente tem ali o Córrego do Feijão, né? Onde teve onde ocorreu o desastre. Nós estamos do outro lado da serra. Então a gente fala que existe uma possibilidade de nós transformarmos, né, ou usarmos, na verdade, a Itaminas como um hub logístico, porque ela tá, além dela estar bem posicionada, ela já tem um terminal ferroviário lá dentro. Então, a gente, no momento em que a gente puder consolidar, trazer outras empresas para usar essa estrutura, tanto nossa logística quanto o contrato que a gente tem de acesso direto, a gente teria a condição de trazer mais dinheiro, né, e aí usar esse dinheiro para fazer mais investimentos e esses investimentos gerarem mais empregos, né? Só com esse investimento que a gente anunciou, nós estamos falando de mais de 200 empregos, 300, na verdade, empregos diretos, e durante o período de obras 2.000 pessoas a mais dentro da Itaminas trabalhando. Muito obrigado por conversar conosco, conversar com os ouvintes, Toscano. Obrigado, Mardelli, um prazer sempre conversar com você aqui na Rádio Itatiaia.